Pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos. Hoje a gente está gravando essa live aqui para trazer uma novidade para vocês aqui no Espaço Luz da Consciência. A gente tem tido vários encontros aqui, né, presenciais, que é aqui em São Paulo, no bairro do Brooklyn Novo, e vamos trazer mais uma modalidade, mais um evento aqui de cura, né, de terapia, que é a constelação familiar com a Andréia, essa parceria que nós estamos iniciando, né? Então essa live aqui é para falar sobre constelação familiar também, tá? Andréia, seja bem-vinda. Se você quiser se apresentar, quem é você, como que a constelação surgiu, né, na sua vida. Então, primeiro eu queria agradecer, né, essa oportunidade da gente estar fazendo essa live, né, o convite que você fez para mim de trabalhar com a constelação dentro do seu espaço, né, foi um convite que veio num momento ótimo para mim, que eu estava buscando parceiros mesmo para trabalhar, para fazer a constelação presencial novamente, né. Então, de novo, eu quero agradecer essa oportunidade. Maravilha. Então, eu comecei com a constelação familiar já há muitos anos. Conheci a constelação há mais ou menos uns 15 anos, né? Bastante tempo. Eu acho que quando começaram, os alemães que vieram aqui para o Brasil começaram a trazer a constelação. E eu comecei porque a minha mãe se interessou pela constelação. Ela foi participar de alguns eventos e alguns workshops, e ela quis fazer um curso de formação. Uhum. Né? Então, ela foi e aí levou a gente junto. Eu e minhas irmãs fomos conhecer a constelação dessa maneira. Maravilha. E na época, eu até confesso que era tudo muito estranho, né? Que eu mesma não entendia muito bem o que estava acontecendo, mas com o tempo fui percebendo que a participação nos eventos estavam fazendo algumas diferenças na minha vida, na vida da minha família também, né? Uhum. Então, eu acabei me interessando um pouco mais sobre isso, fiz um curso naquela época também, mas eu não atuei. Para quem não sabe, eu sou terapeuta há pouco tempo, assim, tem 10 anos mais ou menos que eu assumi ser terapeuta, mas é a minha segunda carreira. Então, eu sou da área de informática, minha formação é em analista, sou analista de sistemas. Uhum. Mas aí eu fui conhecer a constelação e levando isso para a minha vida, trabalhando as minhas questões. E em determinado momento eu decidi encerrar minha carreira como analista de sistemas e trabalhar só com terapia. Certo. Então, naquela época eu trabalhava com coach e constelação e mesa radiônica, e aí eu entrei na constelação de novo, comecei a atuar outra vez e comecei a fazer a constelação de forma individual e online. Isso, Uhum. na época, fazer atendimento online era uma coisa diferente, que pouca gente fazia, mas eu, por causa assim, eu percebi que eu consegui desenvolver muito minha intuição, né, nesse tempo todo. Sim. A minha intuição é além dos conhecimentos, claro, mas a intuição é a base do meu atendimento. Então, eu consegui ter essa facilidade de fazer esses atendimentos individuais, né, dessa forma. Muito bem. Estamos aqui falando hoje sobre constelação familiar. Eu tenho um espaço terapêutico aqui em São Paulo, onde a gente promove alguns eventos voltados para a área da terapia holística, e estamos aqui convidando a Andréia. Ela vai fazer um workshop, né, de constelação familiar no dia 2 de março. Vai ser um sábado, dia 2 de março, aqui em São Paulo, né? Ao longo dessa live nós vamos falar aqui,
né, mais sobre o formato, vai ser aberto para presencial e também online, porque eu estou vendo aqui que a Flávia, ela é do Ceará, né? Ela está no Ceará, então pessoas também de outras localidades vão poder participar. Andréia, vamos explicar do zero assim, vamos supor que pessoas não conheçam a constelação, pessoas são leigas, acredito que muitos já conhecem, mas para quem não conhece, o que é a constelação, para que serve a constelação? Ok. A constelação, ela foi criada por Bertin Hellinger, né? Bertin Hellinger era um psicanalista e ele foi missionário também. E ele, durante a vida dele, ele foi observando os comportamentos, o comportamento humano, de alguns lugares específicos também, e ele percebeu que algumas questões do ser humano tinham alguns padrões, podiam ser enquadrados em alguns padrões, né? Baseado na questão, assim, os padrões de comportamento, e foi, então, definido que, assim, algumas, como a gente chama, né, algumas, o que ele chama das ordens do amor, né? A constelação é uma terapia breve, que o objetivo dela é entender o que está por trás de algum comportamento que possa estar gerando algum sofrimento ou uma repetição de padrão, né? E que a percepção dele era que muitos desses comportamentos têm a ver com questões da nossa família, tá? Uhum. Da nossa família. Por quê? Porque a gente, na nossa concepção mesmo, na nossa concepção, a gente traz a memória da história de todos os nossos antepassados e ancestrais. Sim. Além da nossa genética, a gente traz essas memórias da história, de conquistas, de lutas, de sofrimentos, né, desafios, enfim. A gente traz tudo isso dentro da gente. Então, muitas vezes a gente está ali, não sabe por que acontecem algumas coisas, não sabe por que tem determinados comportamentos. Então, com a constelação, a gente consegue olhar além disso, olhar além de nós mesmos, olhar o que está por trás em relação, olhando de uma forma ampla, com todo o nosso sistema familiar, tá? Sim. Então, por essas observações que o Bertin Hellinger percebeu, que cada questão das pessoas sempre caíam no mesmo lugar, né? No fundo, caía sempre nas mesmas motivações. Certo, era um padrão. De um padrão, tá? Andréia, a Maria Júlia ela até fez uma pergunta interessante aqui. A Maria Julieta está perguntando se a constelação familiar tem a ver com espiritualidade ou filosofia. Ela tem mais a ver com filosofia, né? A espiritualidade, ela pode estar inclusa de acordo com como você enxerga. Se para você enxerga a espiritualidade e inclui essa lá dentro da sua vida, então talvez você possa até olhar alguma coisa com um olhar um pouco mais espiritual, né? Mas a definição mesmo, ela, a princípio, ela não inclui a espiritualidade. É só uma questão de memórias, né? De memórias que nós temos e padrões, repetições de padrões por uma questão de fidelidade amorosa.
Explica melhor como é que funciona essa questão desse padrão de fidelidade amorosa, porque a gente não consegue entender muito bem, acho que é algo mais vinculado ao inconsciente, né? Sim, é o inconsciente. E é um padrão do amor infantil, do amor cego, Hum, tá? Porque se você, assim, se na sua concepção você já traz as suas memórias, então no seu período de gestação, dentro da barriga da sua mãe, você já está sofrendo as influências externas, né? Dos sentimentos e as reações dentro do corpo da mãe, dos estímulos externos, uhum, né? Mas só que a gente está unido dentro da família por um amor também, né? A gente tem uma união amorosa que está é, no fundo das situações, certo. né? Então a família, querendo ou não, ela se une por um amor, né? Uhum, Existe ali eu acredito também numa atração vibracional, é lógico, né? Que a família é aquelas pessoas que têm os desafios de alma mais em comum com que nós temos também, porém, a gente está unido com um amor, tem um amor ali. certo. A Maria Júlia, ela faz uma outra pergunta aqui, né? Tem como quebrar certos padrões utilizando a constelação? Então aí já seria para que serve a constelação, né? Sim, sim. A constelação, o objetivo dela é mostrar um padrão oculto, uma dinâmica oculta, e propor solução, né? Propor uma solução com base nessas ordens que eu falei, que a gente tinha falado no começo, que Uhum, são as ordens e as ordens da vida, tá? certo. Então, é uma possibilidade, uma vez que a pessoa que vê a questão dela é uma ampliação da consciência, ela vai enxergar, e enxergar literalmente mesmo, porque a gente faz a constelação montando um cenário, e nesse cenário a pessoa vê, né? E o que está visto não tem como desver, né? Que a gente fala, não tem como voltar atrás, Exatamente. mesmo que a pessoa entenda. Certo. O Carlos ele fez uma observação aqui, Carlos, mas não dá para entender o que você escreveu. Se você puder reescrever, ficou um pouco confuso aqui com uma pontuação meio esquisita. Vamos lá, Andréia. Então, para ser objetivo, assim, quais são os principais objetivos da constelação, né? O que ela pode trazer para a pessoa que busca a constelação como uma forma de terapia? Então, ela vai ter acesso. É, só uma coisa assim, eu li aqui que o Carlos escreveu, eu estou entendendo. Eu vou comentar sobre isso, tá, Carlos? Carlos também é um colega, tá? Ele diz faz sentido, sim, é importante, mas depois eu comento. Então, a constelação, ela vai trazer, ela vai mostrar o que está oculto, né? Então, o objetivo é você entender mesmo que está oculto. Então, se tem padrões que estão se repetindo, vamos dizer que tenha padrões se repetindo e você tem um comportamento ou um pensamento ou uma situação na sua vida que não, está insatisfatória, que não está boa, que está causando às vezes, problemas físicos ou problemas de relacionamento com as pessoas. Então, a constelação ela vai olhar essa que vai trazer esse tema, quer dizer, você vai trazer o tema que está te incomodando. Né? Você vai dizer, Certo. olha, estou me incomodando com isso, isso e isso. Ok. Mas o seu consciente tem uma visão limitada daquilo que você está enxergando. Tá? Então, a constelação ela vai mostrar um cenário ou uma fotografia da situação daquilo que está no inconsciente, tanto no seu
né, no seu, mas com relação a você mesmo, e também com relação às pessoas com quem você se relaciona, é a sua família de origem, né? Certo. Essas pessoas, elas vão ser representadas dentro de uma dinâmica e, e aí, com essa dinâmica, a gente vai entender o que está por Já que trás, né? você tocou nesse assunto da dinâmica, aproveita e já explica, para quem não conhece, como é uma sessão, né, de constelação familiar, quais são os modelos que a gente pode fazer, né, dentro da terapia. Sim, a gente tem a constelação individual, sou eu e a pessoa com quem eu estou atendendo, é, e que geralmente essa sessão individual ela é feita assim, ela é feita com uns bonecos, né? Vou pegar aqui uns bonequinhos. Então aqui tem um bonequinho. Esse aqui representa um boneco que é um homem adulto, Uhum. tá? Aqui nós temos um outro boneco que é uma mulher adulta. Eu coloco esses bonecos na frente, montando um cenário para a pessoa que está sendo constelada. Então, a pessoa que está sendo constelada, ela escolhe um representante para ela, tá? Um boneco que representa ela mesma. E outros bonecos vão se acrescentando no cenário para representar ou outras pessoas do sistema dela, né? O pai, a mãe, os irmãos, ou podemos trabalhar por exemplo, profissional. Então, as pessoas, os colegas de trabalho, um cargo, né? Então, é mais ou menos isso, né? Individual, então a gente tem bonecos. Tem pessoas hoje que trabalham com os bonecos que ficam encostados na mesa, e hoje existe constelação na água, Certo. tá? Existe assim, imagina um pirex mesmo, e você vai colocar os bonecos em cima da água. E os bonecos vão andar sozinhos, né? A gente vai observar como os bonecos andam conforme a água se movimenta, né? Só assim, a energia vai se movimentando os bonecos. E aí a gente vai entendendo como que está acontecendo, se a pessoa que está sendo constelada, ela olha para quem olha para ela. Então, essa é uma outra modalidade. Muito E bem. existe uma outra modalidade que é a constelação com as pessoas, que é em grupo, que são com pessoas, Uhum. tá? Assim, presencial. Então, como nós vamos fazer lá no seu espaço? Vamos ter algumas pessoas que vão até lá. E algumas delas vão estar sem. Algumas delas vão constelar e outras vão ser representantes. Então, aquela pessoa que está representante, ela vai ser convidada para ir para o meio da sala, e ali no meio da sala, as pessoas vão começar a sentir as informações que vêm da constelação, que vem do tema da pessoa que está sendo constelada, e as próprias pessoas vão se movimentar, andar para um lado, andar para o outro, olhar para uma pessoa, olhar para outra, se sentar ou deitar, enfim, se movimentar, mostrando as emoções que elas estão sentindo. Ou seja, tem uma representação onde as pessoas vão seguindo esse fluxo energético e você, no caso, que é a consteladora, vai criar uma interpretação do que está acontecendo. Seria isso? Mais ou menos isso. Eu não diria.
Porque não é uma representação como se fosse uma indução, tá? Precisa deixar isso muito claro, porque às vezes a pessoa que está de fora, ela tem a impressão que ela acha até que parece um teatro, tá? Ah, sim. Mas não é, de jeito algum, tá? Não é um teatro. Por quê? O que acontece? Quando se reúnem as pessoas, ou então se inicia a constelação, seja individual também, a gente cria um campo de informação. Então, essas memórias que eu falei, que nós temos nossas memórias, essas memórias elas vão começar a ser percebidas pelas pessoas dentro que estão ali no ambiente. Certo. Tá? Eu, como terapeuta, eu consigo perceber algumas informações, né? Se você vier fazer uma constelação comigo, vamos dizer que seja individual. No conversar, no abertura do campo, eu vou conseguir fazer uma leitura sobre essas informações. E você também. Você também vai me falar coisas como o que está sentindo, e o que vem à mente também como pensamento, assim como as pessoas que estiverem representando ali um cenário, uma questão de quem for constelado. Essas pessoas, elas também estão, de alguma forma, elas estão imersas dentro desse campo. Certo. Então, realmente, elas estão sentindo aquilo que elas falam que sentem, porque elas estão numa conexão. Todos estão numa conexão. E, e dentro de uma sessão assim de constelação, pode acontecer uma ressignificação, uma cura de algum trauma? Como que isso acontece? Sim, acontece a cura. Num primeiro momento, a partir do momento que a pessoa ela se conecta com o campo, ela já está se permitindo a cura, ela está se abrindo para uma cura, porque ela está se permitindo a enxergar uma coisa que ela não via, Ah, uma coisa que estava oculto para ela, ou que estava preso, né? No corpo, na mente, no psicológico, enfim, não importa. O que importa é que veio uma informação para ela que ela não tinha ciência, né? Ou que talvez até ontem não queria ver, mas hoje ela uhum. está aberta para ver. Então, Ou seja, é um processo de criar consciência sobre aquilo que não foi visto ainda. E quando a pessoa cria consciência, se abre um processo para que ela consiga superar aquela situação, ou trauma, ou padrão que está se repetindo. sim, sim, ela começa a ter consciência sobre isso, e aí ela começa a ter. Aí também tem aí entra a orientação do terapeuta, né? Tá. Porque aí nós vamos colocar aí as ordens do amor, as ordens da ajuda, que são critérios que a gente vai perceber o que estava emaranhado, que a gente chama de emaranhamento, porque está fora de ordem, e aquilo que a gente consegue promover uma cura, né? Que com as falas sistêmicas, tá? O que seria uma Então, fala sistêmica? por exemplo, uma fala sistêmica que eu acho que muita gente já ouviu falar, eu vejo você, Hum, né? Essa é uma fala bastante conhecida, né? Que às vezes até fora da constelação as pessoas elas já ouviram. Por quê? Porque isso tem a ver com a primeira ordem, que é o pertencimento. uhum, Então, que dentro da família, todos nós temos um lugar, certo. tá? Ninguém substitui ninguém. A gente tem o nosso lugar. Mesmo que seja uma pessoa, né, uma alma que não nasceu, tá? Mas a partir da concepção, já tem o seu lugar.
Certo. tá? Então, assim, tem essa questão do pertencimento, que todos nós temos o nosso lugar. Tem a segunda lei, que é a lei do equilíbrio de troca. Uhum. Tá? Um equilíbrio de troca entre dar e receber, que isso também é bastante importante, desse equilíbrio, a questão de que eu só posso dar aquilo que eu tenho também, né? Eu só posso dar aquilo que eu tenho, Uhum. mas você vai receber se você puder receber também, né? Certo. Não adianta eu insistir para te dar algo que você não quer, ou que você ou que não é útil para você, você não precisa, Certo. né? Quando a gente imagina o seguinte, assim, nós vamos trocar presentes, tá? Uhum. Eu te dou de presente uma coisa simples, uma caneta, vamos supor, tá? Eu te dou de presente uma caneta, porque eu acho que você vai gostar dela, tá? Uhum. E você me dá um celular de presente do último, o top. Certo. O que acontece? Tem uma diferença grande, né, de valores. De valores, de utilidade, né? Então, ou seja, houve um desequilíbrio. Eu te dei uma coisa e você me deu uma coisa muito Foi maior. desproporcional, né? Foi desproporcional, tá? E aí, o que acontece? O que vai acontecer? Você provavelmente, eu imagino, né, que para você me dar o celular, ó, você gosta muito de mim, legal. Ou tá querendo, assim, tá feliz, ou quer alguma coisa, né? Vou deixar ela feliz. Ou se eu não gosto tanto, mas assim, vou deixar ela feliz. E você vai criar uma expectativa em relação a mim de que eu é, vou te dar algo assim, vou ficar muito feliz mesmo, né? Vou ficar muito feliz, muito grata, enfim, e posso até querer te dar, aí você sentir vontade de te dar algo grande também, né? Uhum. Tá? Mas não é isso o que acontece naturalmente com o ser humano. O ser humano, o que eu vou sentir? Poxa, ele me deu isso no primeiro momento, eu vou até achar legal, mas depois eu vou pensar assim, mas e agora, né? O que será que aconteceu? Como é que eu vou retribuir a ele? Porque Fica em débito. eu não tenho como retribuir a altura do que ele me deu. Mas a pessoa não tem nem não se sente nem na condição, né, de poder Ou retribuir. então eu poderia até ter financeiramente, mas não. Mas não, eu estava com outras prioridades. Eu ia comprar meu carro, não vou gastar dinheiro comprando um presente grande para ele. Né? Então, é, isso gera um constrangimento que pode virar uma raiva, tá? Uma picuinha. Sim. E, e que pode ser mal interpretado, né? Então é uma coisa assim que faz assim eu me sentir eu sou impotente, eu sou um nada. E aí eu começo a ficar de mal de você, eu começo a te agredir, começo a ficar irritada, não quero saber e saio correndo, né? Enfim, isso vale esse equilíbrio de troca, ele ou então uma coisa assim, também vou falar uma coisa que eu vejo que você precisa de tal coisa, mas você não está afim, eu insisto porque eu acho que você precisa, então eu fico insistindo e te dando a coisa, né? Sim. Então, isso também vai te incomodar, não é? Claro que vai te incomodar, porque não é útil, você não quer, e aí você vai se sentir obrigado a retribuir e não vai querer. Sim. Então, esse é uma observação que pode ser, tem que ser pensado em relação a amizades, a relacionamento amoroso, né? Também, isso é uma das grandes coisas que acontece dentro de um relacionamento, essa falta de percepção de
de equilíbrio na troca também, Das né? necessidades reais de cada De pessoa. cada exatamente. Então, como é que você faz manter uma amizade numa boa? Ou um relacionamento numa boa? Pode dar um pouquinho a mais para mim. Eu vou ficar feliz, mas você me dá um tanto assim, tá? Você vai ficar. Eu vou ficar grata, eu vou ficar feliz. Aí eu vou te dar mais um pouquinho. Isso. Tem E que aí a relação equilibrar. vai evoluindo, né? Tanto na amizade quanto no amoroso. Ô, Andréia, A- a gente vai fazer o evento aqui no nosso espaço, né, de constelação familiar, no dia 2 de março, vai ser um sábado, né, das 2 às 18, né, das 14 às 18. Né? Que você pode, quem que pode participar? Por que uma pessoa poderia participar? Quais são as formas de participar, né, de uma constelação familiar? Tá ok. Então, nesse dia, nós vamos estar abrindo o espaço, então nós vamos ter essa constelação, vamos ter a possibilidade das pessoas irem até lá, então que elas vão participar de uma forma presencial, né? Uhum. E então elas vão poder se inscrever para constelar, para, né, serem olhados os temas delas, e aí nós vamos ter representantes que vão trabalhar o tema dessa pessoa. Ou as pessoas vão até lá e vão assistir, né? Assistir a constelação do outro, Uhum. ou representar, tá? Elas vão representar. Então, essas pessoas vão ser convidadas para representar, elas podem querer ou não, mas só delas estarem lá, elas já vão estar sofrendo efeito desse campo de informações, tá? Ao mesmo tempo, nós vamos ter essa modalidade online, né? Que aí vamos ter lá, vamos abrir uma sala no Meet, né? No aplicativo do Meet, onde as pessoas vão poder entrar também e elas vão visualizar a sala, o espaço. Ou seja, Né? elas, mesmo de longe, elas vão conseguir entrar no campo. Também. Também elas vão conseguir entrar no campo, vão conseguir ser consteladas também, se elas quiserem, né? Então, uma pessoa, se alguém que estiver lá, a Flávia, que está lá em Juazeiro do Norte, ela vai visualizar, ela pode trazer um tema, ela vai visualizar todas as pessoas que estiverem ali representando o sistema dela, ela consegue ser constelada e sentir todo o efeito, toda a transformação em relação à questão dela. Né? Ela consegue fazer isso ao mesmo tempo. Tá? Eu acho assim, eu nunca fui num evento que tivesse essas duas modalidades, é uma coisa que nós resolvemos fazer, que eu acho que é uma novidade, Novidade. né? Para que a gente possa participar mesmo. Isso. Então, tem a pessoa que vai constelar, que vai ser, né, que vai lá trazer as suas questões, né, para o constelador, mas tem os participantes que vão participar, né? Tem uma diferença. Sim, então, as pessoas que vão participar, sejam elas que estiverem lá no espaço, essas pessoas elas vão poder participar só assistindo ou elas vão poder representar também, tá? As pessoas que vão estar online, elas vão assistir, participando, né, da constelação. Elas não conseguiriam representar, Tá. tá? Ficaria né? Não conseguiriam. Mas o que nós vamos fazer para que todo mundo tenha esse efeito também, mais uma forma de todo mundo ter benefício, é fazer exercícios, tá? Então, os exercícios que eu vou fazer isso antes das constelações são exercícios que abrangem todas as pessoas que estão participando,
Então, eu vou orientar com algumas falas ou com alguns movimentos para cada um, né? Então, todos vão poder fazer isso, sim. Tá E explica para bom? nós quais são os tipos mais comuns de questões que as pessoas trazem para uma constelação. Olha, são várias questões, tá? São questões, assim, questões de saúde, questões comportamentais, questões de sentimentos, que a pessoa sente, que está incomodando, Às né? vezes ela não sabe da onde que vem. Não sabe de onde que vem, e isso está se repetindo. Questões de relacionamento, de casal, relacionamento dentro do ambiente de trabalho, financeiros, questões financeiras, questões com pais e filhos. Uhum. Tá? Praticamente qualquer área da vida que a pessoa sentir que ela precisa assim, de uma harmonização, um equilíbrio, ela pode buscar a constelação. Sim, pode ser quase tudo mesmo. É muito difícil ter alguma coisa muito específica que não dê para olhar. Mas há questões também que são bastante importantes. Por exemplo, que supõe que deve-se mesmo olhar, a gente recomenda muito que deve olhar uma constelação. A questão de abortos, sejam eles abortos provocados ou não, ou espontâneos, perda de criança, né, natimortos, criança quando perde criança bem novinha. Tem uma questão interessante da constelação, que é o que você está falando, que é a inclusão, né? O reconhecimento dessas almas, né? Que acabaram que tiveram, por alguma razão ou outra, foram impedidas de nascer, no caso, né? Então você Sim. inclui elas dentro desse sistema, seria isso? Sim, essa inclusão, tá? Por quê? Porque essas crianças, elas precisam ser vistas e elas querem ser vistas. Tá? Então, se elas não, enquanto elas não estão sendo vistas, elas estão olhando para outras pessoas do sistema, para os irmãos, por exemplo. Geralmente são os irmãos. E quem é que sofre com isso também? Os pais, né? E os irmãos. Porque aí nós temos a terceira lei, a terceira ordem do amor, que é a hierarquia, que é da ordem. Então, a ordem de quem veio antes deve ser reconhecida também. Que talvez tenha a ver com aquela frase de Jesus que diz que nós devemos honrar pai e mãe no sentido de honrar os nossos antepassados, né? Sim, também a honra de respeitar de quem veio antes, daqueles que nos deram a vida, né? Mesmo aqueles que, por acaso, assim, a pessoa ou faleceu, ou então entregou para adoção, não importa. Os pais, eles têm um lugar que são sempre deles, tá? Então, os filhos devem reconhecer esse lugar dos pais, tá? E a hierarquia, ela diz, também tem a questão de quem veio antes e a questão de quem é maior e quem é menor. Certo. Tá? E não é uma questão assim de quando a gente fala alguém é maior e alguém é menor, não é questão de submissão, né? Se confunde muito, isso é muito confuso, muitas pessoas se confundem, mas é preciso deixar claro que quando a gente fala que alguém é maior, é porque essa pessoa ela veio primeiro. Então, um filho, quando nasceu, os pais já eram adultos, ou deveriam ser adultos, né? Às vezes são adolescentes, mas tem uma diferença.
Ou seja, eles têm uma sabedoria, eles tinham uma trajetória de vida diferente do filho. Então, o filho, ele se coloca menor em relação ao respeito, Aham. mas para dar o direito dos pais tomarem as decisões, até eles terem uns 18, 21 anos, 18 anos, né? Mas, Sim. assim, hoje os pais mais velhos, os filhos hoje, às vezes, eles invertem a situação. Eles querem eles tomar conta, eles decidirem, e isso não tá legal. É, é Não como, é bom. é como que a constelação ela faz cada pessoa enxergar qual é o seu papel dentro dessa sistêmica. Exatamente. O seu papel. Então, por que a gente sofre? Quando a gente sai do nosso papel, quando a gente toma a dor do outro, ou acha que deve tomar atitudes pelo outro, Uhum. daquilo que não compete a gente, Sim. certo? Né? Até uma criança pequena, quando a criança está aprendendo a comer, se os pais ficarem lá dando a colherinha na boquinha da criança o tempo todo, ele nunca vai aprender a comer. Tem que Sim. deixar sentar lá no cadeirão e fazer a sujeirada toda até ele aprender a comer. Então, é questão assim, a gente nunca deve fazer pelo outro aquilo que ele pode fazer por si. É verdade. Ou ensinar a pessoa a fazer, né, da forma como ela deve ela mesma aprender. E o Carlos, ó, ele tá dando aqui, né, uma confirmação do que você falou. Somos menores que nossos pais, né? Então, na verdade, não tem nada a ver com superioridade, né? Mas tem a ver com a idade cronológica, aquele que chegou primeiro antes de nós aqui nesse planeta. Então, e isso, inclusive, também, essa honra aos antepassados também está presente em outras formas de cultura, como, por exemplo, no xamanismo também, né? Honrar aqueles que vieram antes de nós, como as pessoas mais velhas, principalmente da família, né? A, a Nabia também está acenando aqui, diz que está o excelente tema. Obrigado, Nabia. Seja bem-vinda. O pessoal está interagindo aí, né? Que ótimo. A gente já está indo para a parte final aqui da nossa live. Queremos agradecer a todos. Ainda não acabou, né? Mas dizer que vai ter esse evento aqui no nosso espaço aqui em São Paulo, de constelação familiar. Vai ser um evento híbrido, que significa que vai ser presencial para aqueles que são aqui da cidade, que podem vir, e vai ser também online para aqueles que estiverem em outros lugares mais distantes, vai poder participar em uma sala privada, né, do Google Meet, onde vocês vão poder acompanhar toda a sessão de constelação familiar com os mesmos benefícios daqueles que estão presentes. Vocês só não vão poder, quem está em casa não vai poder representar, mas vai poder participar do campo magnético que vai ser criado e receber todos os benefícios de poder participar de uma sessão, né, para equilibrar o seu sistema, inclusive se quiser constelar também. Você estando fora de São Paulo, estando na internet, você pode constelar também, pedir a sua constelação. Tá? Para esse dia, nós temos, se eu não me engano, são 2 vagas, né? Para pessoas que querem constelar. Isso, né? Estamos com 2 vagas. Então, quem tiver interesse, é legal já se inscrever para garantir sua vaga, tá? Isso. Vai ser sábado, dia 2 de março, das 14 às 18. Tá? Então, quem quiser e tiver a fim de vir, se programe. E se for constelar, se falar assim, meu, é o meu momento de constelar, já entre em contato com a Andrea, já conversa com ela vai te explicar os detalhes de como que funciona, a preparação que você tem que fazer, tá? E aqueles que não forem constelar, mas querem participar, que vão querer representar, que vão querer vir aqui ao vivo para ajudar na egrégora, também já entre em contato com a Andrea, se inscreva com ela. As vagas, o nosso espaço aqui tem um limite de vagas, né? Mas então a ideia é que, se você quer participar, que você venha participar conosco, ou seja presencial, ou seja no modo online também, tá bom? Para a gente finalizar aqui, André, para não ficar também tão longa, né, a nossa live, como alguém
poderia se preparar, né, para uma sessão assim de constelação familiar? Tem algum preparo específico, alguma indicação, uma orientação? Não, não tem nada assim muito específico para fazer, não. A pessoa, só que ela precisa perceber se ela realmente está pronta, se ela tem algo que está chamando ela para vir, né? Porque é importante que ela esteja disponível e aberta para trabalhar a questão dela. Mesmo que ela não entenda que questão seja, tá? É muito comum também as pessoas virem falar que está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, está acontecendo aquele outro. E eu, então, nesse momento, eu escuto a pessoa e aí eu vou sentindo que realmente vai abrir, né? Porque aí, como o Carlos falou, cada constelação é única. A gente tem uns padrões, tem algumas coisas que são comuns acontecer, né? Que de acordo com os estudos, porém, nenhuma dinâmica nunca é exatamente o que a gente imagina o que é igual de um para o outro, Sim, tá? tem algo por trás que nós não estamos vendo. Oi? Eu disse que tem algo por trás que a gente não está vendo. Não está vendo. E é muito específico, pode ser tudo muito diferente. Porque a mente humana, ela é maluca, né? Complexo. Pode criar 300 coisas. Então, nunca se sabe qual é, o pensamento que foi criado, que crença limitante foi criada, porque na verdade nós é que criamos isso. Quando a gente colocou lá que é infantil, é uma visão infantil, cega, né, limitada. Aí a gente amplia isso, vai ver que é uma coisa muito diferente. Então, assim, ela tem que estar sentindo que tem algo que ela quer resolver. Estar aberta e disponível para resolver, até o nível que ela conseguir. Porque, às vezes, a pessoa não está pronta para tudo, para ver tudo. Né? O corpo humano, né, a mente também não aguenta tanta informação assim. Então, a pessoa, às vezes, ela trabalha um tema dela até determinado ponto e tem que deixar fluir. Porque isso flui vai reverberando para a própria pessoa e para o sistema dela por semanas, por meses, por anos. Cada pessoa é de um jeito. Muito bem. Lembrando, então, que nós vamos estar aí com essa sessão, né, de grupo de constelação familiar, a Andrea que vai conduzir, aqui no nosso espaço, no espaço Luz da Consciência, aqui em São Paulo, no bairro do Brooklyn Novo, Zona Sul. Mas esse evento vai ser um evento híbrido, então serve para quem quer participar presencialmente e serve para quem quiser participar de forma online. É claro que se você estiver aqui na cidade, é mais fácil que você venha aqui presencial. Quem não conseguir vir, pode participar online, tá? Quem tiver a fim de se inscrever, entre em contato aqui com a Andrea, já fala com ela. São apenas 2 vagas para quem quer constelar, ou seja, para você trazer as suas questões. Lembrando, pessoal, quando você traz as suas questões, essas questões são abertas somente para a Andrea, que é a terapeuta. O grupo não fica sabendo o que é. Então, às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu tenho vergonha, né, de falar das coisas que aconteceu. Não, você vai falar em particular com a Andrea vai criar a dinâmica de uma forma em que as outras pessoas, elas não sabem o que está acontecendo, né? Somente a Andrea que vai saber o que está acontecendo. Então você pode ficar despreocupado porque existe uma questão aí de confidencialidade, né, do terapeuta que vai estar resguardando aquelas questões que para você é importante e por medo de se expor, não tem que ter medo porque a Andrea já está acostumado com isso, né? E isso não é aberto a público, né? Isso aí fica reservado somente para ela. Assim, há detalhes que não é necessariamente de abrir, tá? Porém, algumas coisas talvez alguém perceba. Talvez eu tenha que fazer algumas perguntas, tá? Mas
São perguntas que vão, assim, nortear a situação, tá bom? Mas não há julgamento de forma alguma. E mesmo as pessoas que estiverem presentes ou estiverem ali na internet acompanhando, a partir do momento que a gente entra, né, é uma egrégora que se forma, então existe ali um respeito muito grande sobre tudo que está acontecendo, tá? Então, nesse ponto, a gente não precisa se preocupar. Se a pessoa se permite expor alguma coisa, é porque ela também vai estar pronta para isso, tá? Eu acho que cada um se sente confortável. Mas, assim, antes da gente terminar, Bruno, vamos fazer exercício, né? Verdade. Né? Não Exercício. esquecemos. Nós temos 8 minutos para fazer o exercício. Vamos fazer exercício, mas, ó, assim, é um exercício para vocês, para quem já conhece, acho que vai ser ótimo também, que muita gente talvez já tenha feito esse exercício. E para quem não conhece, é uma oportunidade de sentir o que acontece dentro da constelação, tá bom? Muito bem, vamos lá. É um exercício que vamos fazer aqui de conexão com a nosso sistema familiar, tá bom? Então, para começar, vamos fazer uma concentração, tá? Quem quiser ficar em pé, pode ficar em pé. Quem puder, fica em pé. E quem se quiser se manter sentado, então fique com as costas retas, tá? Certo. Coloque a mão direita em cima do coração. Fecha os olhos e respira fundo. Respira pelo nariz e solta pela boca. Vamos respirando. E eu vou falar algumas coisas, tá? Para guiar vocês. Agora, quem quiser abrir os olhos, pode abrir. E eu vou pedir para que vocês imaginem os seus pais. Coloquem os seus pais atrás de vocês. Sua mãe, seu pai. Pode alguém que não conheça, não tem pai, distância. Mas sinta, apenas sinta. Imagine eles atrás de vocês. Pais, a mãe à esquerda e o pai à direita. Quem quem for adotado, também faça a mesma coisa. Coloque os pais biológicos e os pais de criação. Pode colocar também vocês. E atrás dos pais, coloque seus avós. Atrás da sua mãe, os avós maternos. Os avós paternos. E observa o que vocês sentem.
E vamos colocando mais os bisavós, os tios, os tataravós, mesmo aqueles que vocês não conheceram, aqueles que vieram, que são imigrantes, que vieram de outros países. Vão dando lugar a cada um deles, até chegar nos seus ancestrais. E diga a eles: eu vejo vocês. Aqueles que conseguirem, digam: eu dou um lugar, vocês têm um lugar especial no meu coração. Mas se alguém não conseguir dizer, não tem importância. Só observa o sentimento que vem. Diga a eles: eu vejo tudo como foi. Eu agradeço por tudo como foi. Meus antepassados, com a mão estendida sobre você. Eles olhando por você, abençoando você. E se permita receber essa bênção. Aqueles que tiverem filhos, irmãos, coloquem seus irmãos ao seu lado, na sua ordem. Aqueles que vieram primeiro, até chegar em você e aqueles que vieram depois de você. Coloque do seu lado. E digam a eles: eu agradeço por tudo que vocês vieram me ensinar. Agora, eu assumo o meu lugar. Aqueles que tiverem filhos, clientes, subordinados, coloquem à sua frente. E digam a eles: agora vocês podem confiar em mim. Eu estou disponível. Digam aos seus antepassados: eu me permito ir além. Por favor, me abençoem para que eu possa seguir o meu destino.
Eu agradeço. Muito bom com isso. Aí vocês vão observando o que sentem e vão respirando, voltando, até sentirem vontade de abrir os olhos. Vamos agradecer ao campo. E é isso. Maravilha. Muito obrigado, Andréia. Agradeço também a todos que participaram. Eu anotei todas as perguntas que fizeram aqui depois, que a gente não respondeu, e a Andréia vai responder aí ao longo dessa semana, ela vai respondendo para vocês e vai colocando aqui nas nossas páginas, tá bom, pessoal? Gratidão por vocês terem participado com a gente. Lembrando, tá? A gente está falando de constelação familiar e nós vamos fazer a constelação familiar de forma híbrida aqui no nosso espaço Luz da Consciência em São Paulo, dia 2 de março, é um sábado, das 14 às 18. Você pode vir presencialmente, temos 2 vagas para você constelar, se você quiser, e as outras vagas é para participar, para vir aqui ajudar a criar a egrégora, tá? E se beneficiar também do campo. E também, quem não puder vir presencialmente, vamos abrir algumas vagas online, onde você vai participar de uma sala privada, com toda a visão aqui do nosso espaço, para você participar de forma online. Tá bom, pessoal? Andréia, muito obrigado pela sua participação, por trazer tanto conteúdo, né? Muito obrigado. Obrigado a todos que participaram. Eu agradeço também, Bruno, e a todos que Tchau, participaram. gente. Boa noite.